Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Química com Cássia. Aqui neste canal tem a química do dia a dia. Você usa a química e nem se dá conta disso. Então aqui você vai aprender o porquê das reações químicas que você utiliza. Então, você que já é inscrito no meu canal, muito obrigada pela sua inscrição. Dê like e compartilhe com seus amigos para que eu possa produzir vídeos cada vez melhores para você. E você que ainda não se inscreveu, basta clicar aqui embaixo no inscrever-se e você já estará inscrito. Apenas um clique. Vamos falar sobre a química do pão? Ingredientes para fazer o pão. Usamos numa receita básica: farinha, água, fermento biológico, açúcar, sal. Fermento biológico é diferente do fermento químico. Fermento químico, ele é feito à base de bicarbonato de potássio. Usa-se mais para fazer bolos. Fermento biológico, ele é composto por fungos microscópicos vivos. Quanto mais você deixar a sua massa crescer e bater, mais ele vai crescer o seu pão. Então, durante o processo de fermentação, o que são produzidos quando você utiliza o seu fermento? Gás carbônico, que faz com que a massa cresça e contribua para a formação de alvéolos no seu interior. Álcool, ele será eliminado quando a massa for assada. Você não sabia disso, que produz álcool? Produz sim. Compostos orgânicos, que são os responsáveis pelo sabor e pelo aroma. Ingredientes do pão. Fermento biológico. Ele tem como função principal provocar a fermentação dos açúcares, produzindo gás carbônico, CO2, que é responsável pela formação dos furinhos internos e pelo crescimento da massa. Isso nos mostra que a presença do açúcar é muito importante. As leveduras ou levedos do fermento biológico, elas se proliferam em condições apropriadas, como a temperatura a cerca de 30 graus Celsius, e na presença de alimento para eles. Então, em dias muito frios, geralmente a massa do pão ela não cresce, porque ela precisa ter uma temperatura ali boa. Os alimentos dos levedos na massa do pão é a glicose e está presente tanto na farinha como no açúcar. Açúcar é um disacarídeo formado pela união de glicose e frutose. As enzimas dos micro-organismos rompem ligações entre a glicose e a frutose do açúcar, obtendo glicose livre, da qual se alimentam e realizam a fermentação, formando gás carbônico, conhecido também como dióxido de carbono. Esse gás, ele tem a tendência de juntar-se às bolhas de ar que se formam no momento em que o padeiro está sovando a massa. São essas bolhas de ar e gás carbônico que se expandem e tornam possível o crescimento do pão. Então, eu tenho aqui a minha reação química da glicose mais a enzima que produz etanol e gás carbônico. Farinha, gente. A farinha de trigo contém um amino. Ela é um polissacarídeo formado por moléculas de glicose unidas de duas maneiras diferentes. A levedura, ela consegue quebrar as ligações entre as moléculas de glicose do amido. Assim, alimenta-se desse açúcar, ou seja, fermentando para obter energia. Portanto, os levedos também obtêm a glicose por meio do amido. O tempo ideal para o trabalho dessas leveduras é de aproximadamente 1 hora, que é o tempo
para que a massa descanse, né? E ela cresça. Por esse motivo, é sempre necessário deixar a massa descansar após sovar e antes de ir ao forno. Após a vinheta, eu vou mostrar para vocês uma receita de pão caseiro batido, muito simples, muito fácil. Vou deixar a receita aqui no descritivo para vocês. Nessa minha receita desse meu pão batido, quanto mais você bater, mais o pão vai crescer. Os levedos, o fermento biológico, tudo isso que eu falei, tem que depois deixar num descanso para que cresça essa massa e fica muito gostoso. Vou te mostrar o resultado já já. E também quero aproveitar para mandar um beijo muito carinhoso para os meus alunos do turno da tarde, a Maria Eduarda Alves, que é inscrita no meu canal e assiste com a sua mãe em casa, uma família muito comprometida com a escola. Muito obrigado pela sua parceria. E o Alan, que tá doido para ver como é que faz o pão, porque ele adora tomar um café depois da escola. Então, beijo para essa gurizada aí e os demais meus alunos, que gosto muito deles. Vamos lá então? Após a vinheta. Nossa receita de pão caseiro batido, super fácil de fazer e bem rapidinho. Quais são os ingredientes para esse pão? Você precisa de 3 xícaras de farinha de trigo, que eu já coloquei aqui no meu recipiente. No liquidificador você vai bater 5 gramas de fermento biológico, fermento para pão. Se não tem, a medida é uma colher de sopa de fermento biológico. Um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, 1/4 de óleo e 300 ml de leite morno. Tudo isso você vai acrescentar no liquidificador e vai deixar batendo por 5 minutos mais ou menos, de 3 a 5 minutos. Quanto mais você bater, mais a reação entre as moléculas com o fermento biológico vão colidir e melhor para o crescimento da massa do nosso pão. Então, eu já bati ele, já deixei pronto aqui para o nosso vídeo. Já está aqui minhas 3 xícaras de farinha de trigo e agora, lentamente, eu vou começar a fazer a minha mistura. Então, vou colocando aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu mostro como é que fica a massa para vocês, porque ainda tá em processo, tá? Mexendo. Vai ficar, como é pão batido, ele vai ficar como uma cola. Você vai bater ele e ele fica liguento, como se fosse uma cola de farinha, mas fica muito gostoso o resultado depois. E esse pãozinho com um cafezinho quentinho, uma manteiguinha, um mel, uma chimia, não tem nada de gostoso mais que isso aqui. Vamos mexendo aqui. E é a química do dia a dia, pessoal. Aqui no canal Química com Cássia, as donas de casa que achavam que não sabiam nada de química, usam direto, todos os dias, química. Recebo muitos comentários nas outras redes dizendo: eu faço assim, eu faço diferente, gostei do jeito que tu fez, o sabão, os aromatizantes. Pois é,
para vocês verem que química a gente usa todos os dias. Agora tá ficando já uma cola. Ainda eu tenho mais aqui para bater. Agora eu vou despejar todo o meu líquido aqui. Ó, gente. Tá? Tem que ir batendo, misturar bem. Vai ficar um colão. Acho que eu vou ter que pegar um pouco no colo, porque como eu tenho que gravar pra vocês sentada, tá meio ruim de eu bater aqui. Ó, tá bem pesada, ó, fica uma cola, ó. Quanto mais bater, mais liguento ele fica. E mais saboroso e mais vai crescer, porque tudo tá na agitação do seu fermento biológico, nas reações dele. Olha aqui, ó. Esse é o pão batido que se diz. Quanto mais bater, tá pesado. Ó, gente, como é que ele fica. E quanto mais você bater, mais ele vai ficar com esse aspecto aqui. Depois de batido, você vai pegar uma forma de pão untada com óleo, margarina e colocar farinha para não grudar na forma e vai despejar aqui. Essa nossa massa vai ficar por 40 minutos descansando com um pano de prato limpo em cima. Quando estiver faltando uns 15 minutos, aí você já vai ligar o seu forno elétrico, forno do fogão a gás, para deixar já pré-aquecido. E fica mais ou menos uns 40 minutos assando. Tá? Ele vai ficar nesse aspecto aqui, se eu virar muito. Tá, pessoal? Agora a gente deixa ele aqui por 40 minutos. Com um pano de prato limpo. E logo depois eu vou mostrar o resultado. Então, depois de 40 minutos no forno, resultado final da minha obra-prima. O cheirinho aqui tá bem apetitoso. Fácil de fazer, né, pessoal? Então, mão na massa que eu vou ficar com a mão aqui no pão. Beijos, até a próxima!